Islam Makhachev, cara, você já parou pra pensar que um dos recordes, um dos maiores recordes do MMA brasileiro foi superado por um russo? Pois é, né, bicho? Já parou pra E o pensar mesmo. nisso? Não, engraçado que é o mesmo russo que finalizou outro brasileiro que também tinha um grande recorde, né, bicho? Pô, cara, por que tu lembrou? Eu não tinha parado pra pensar nisso, cara. Na verdade, ele finalizou o Cara, brasileiro que mais tinha recordes. no caso ele não roubou o recorde do Charles, né? Ele Não, não. finalizou o maior finalizador da história do UFC, o que por si Pois só é. é muita aura. Pô, goste ou não dele, mas você finalizar o maior finalizador da história, pô, no auge ainda, né? Porque quando o Pois é. Charles era finalizado antigamente, não era o mesmo de hoje, né? Finalizar o Charles hoje é bem mais difícil. Mas ele tirou o recorde do Anderson Silva e, cara, vamos primeiro falar da luta, já já eu falo sobre o Islam e sobre esse recorde, né? Cara, a luta não foi nem um pouco como eu imaginava, sendo bem sincero. Porque, assim, eu esperava que o Gary fosse usar mais a movimentação dele, né? Que ele fosse se movimentar, não ia ficar parado. Mas, cara, foi exatamente o contrário, cara. Eu acho que eu nunca vi o Gary tão plantado assim. Pois é. Ele não usou a movimentação. Ele usou o pisão no joelho, só que bem menos do que eu imaginava, bem menos. É, em relação à trocação em si, eu achei que faltou combinação, achei que faltou. Se bem que, assim, quando você solta a combinação, né, é mais difícil de você evadir, né? Você parar no meio para defender uma queda. Então eu até entendo ele ter diminuído o volume de golpes. Mas, cara, a movimentação era crucial, velho. Era o grande diferencial para ele vencer do Islam Makhachev. E ele ficou plantado. Então, assim, eu não sei o que aconteceu. Não sei se teve lesão. Não sei se foi estratégia, né? Se bem que eu não acredito que foi... Que o Henrique iria propor um jogo assim, né? Mas... Cara, eu não entendi. Realmente não entendi o que é que aconteceu. E aí, cara, é interessante que, assim, essa foi uma luta que muita gente estava chamando de remake de Habib contra Conor McGregor, né? E, cara, foi bem parecido, se você parar pra pensar. Primeiro Né? round, o russo dominando no solo, né? Botou pra baixo, dominou no solo, sem muito dano. No segundo round, ele aplicou knockdown, que nem o Khabib aplicou no McGregor. Pois é. O terceiro round, o Khabib tirou o pé do acelerador e o McGregor ganhou o terceiro round. Mesma coisa com o Gary Islam. Aí a diferença só começou a partir do quarto round. Mas, cara, foi bem similar. Bem curioso isso. E, cara, assim, beleza. O Islam, ele quebrou o recorde, né? Um recorde que era do Anderson Silva há quase 20 anos. Assim, ele chegou à 16ª vitória em 2012, mas o recorde já era dele antes, né? Então, mais de 14 anos que o Anderson Silva era o dono da maior sequência de vitórias da história do UFC. Vários outros tentaram e falharam. Kamaru Usman, Georges St-Pierre, Habib, vários outros falharam em chegar nas 16 vitórias seguidas. Mas, cara, tem ainda uma coisa, velho, que assim, quando você via lutas do John Jones no auge, lutas do St-Pierre no auge, lutas do Anderson Silva no auge, você via ele vencendo e falava, esse cara é invencível. Ele não É. parece ter defeito, ele não parece ter falha. O John Jones, O, principalmente, o Anderson Silva, principalmente no auge. O o Islam, Islã cara, parece cada vez mais vencível, né, bicho? exatamente, Cada luta, né, bicho? parece que sempre falta um detalhe, você sempre fica naquela impressão. E se tivesse esse ajuste, sabe? Com o Poirier, cara, o Poirier, ele teve um juiz que tava marcando 2-2 indo pro último round. E beleza, eu não achei que tava tão apertado assim, eu achei que o Islam tava com pelo menos 3-1. Mas ainda assim, você viu como ele ficou, cara. E o Khabib, que pegou o Poirier no auge, nem sangrou, nem Ainda ficou passou o carro. machucado. Passou o carro, teve 10-8, inclusive. Com o Poirier, com o Islam e o Poirier, você viu o quanto ele sofreu. Com o Volkanovski, ele também sofreu. Agora com o Gary, ele sofreu. Com o Moicano, ele tomou um flashdown, né, um semi-knockdown. Então, cara, ele, por mais que ele tenha agora a maior sequência de vitórias, ele não, pra mim, ele não passa a aura de um lutador imbatível. Parece que falta só um ajuste, um bom encaixe ali pra poder bater ele. E eu achava que o Gary poderia bater ele. Eu achava que o Gary tinha esse ajuste, mas ele não apresentou. Então, méritos do Islam, mas ele não passa a mesma aura, digamos assim, de super campeão, de campeão imbatível que o John Jones e o Anderson Silva passavam. Quando você viu o John Jones lutando, você falava, ninguém ganha desse cara. Não tem o que fazer. Com o Pois Islam, eu é. sinto que uma hora ou outra ele vai perder o cinturão, se não se aposentar antes. E o que Bicho, você acha aí dessa luta?